valendo para todo mundo, evidentemente. O Calçade acaba de dizer o seguinte, o Corinthians precisa de contratações. Elas virão? Não se sabe. A dificuldade financeira do Corinthians, todo mundo sabe. Agora, então, a pergunta que eu jogo para vocês. Se não tem contratação, o técnico está aí, o time está aí, qual é a realidade do Corinthians para esse início, para esta sequência de campeonato brasileiro, Zelde? É meio de tabela, sonhando muito, assim, será a grande vitória, a vaga na Libertadores. Por mais vaga que você tenha hoje na Libertadores, está muito difícil para o Corinthians. O Corinthians está num grupo hoje, finda a primeira rodada acabou e não mudou muito a perspectiva para o Corinthians. Ele vai brigar ali com Bahia, Santos, Fortaleza, Ceará, o próprio Atlético Goianiense. Agora a gente vai ter até uma noção, ver uma sequência de jogos entre eles. Nós podemos amadurecer uma ideia da diferença entre esses dois times, mas não vai ser muito além disso. Agora, toda vez que a gente fala de falta de qualidade no elenco, vem à mente das pessoas aqueles jogadores que não são tão bem dotados tecnicamente. E o Corinthians tem um outro problema. Tem os jogadores bem dotados tecnicamente e não estão rendendo mais, a gente não sabe se voltarão a render. O Gil hoje fez mais uma partida pavorosa. Ele ia fazendo um pênalti que só não foi pênalti porque foi dado o impedimento. Agora que a câmera mostrou ele puxando a camisa do jogador adversário meio metro, todo mundo viu. O próprio Cássio tem sido contestado. Hoje pegou uma cabeçada no canto, mas há sempre quem conteste. Né? O Fagner, nesse novo esquema, talvez apareça menos, renda menos, terá menos liberdade. Esse mesmo esquema tem o Piton, essa linha de 4 com o Piton é diferente. O Piton vinha sendo utilizado com os 3 zagueiros. Tá? Então tem também esse outro lado. Agora os reforços não virão, e se vierem, serão poucos e tão modestos quanto o time que o Corinthians tem hoje. Não é muito esse caminho. O caminho da reforma que o Calçade aponta, da reforma de jeito de jogar, de ânimo dos jogadores, de uma decisão talvez do Silvinho, em alguns casos, nesses jogadores que já não rendem mais o mesmo, dando chance para quem está lá, para a moçada, para a molecada que a gente chama, são caminhos muito estreitos, Preto. Eu não fiz essa pesquisa mais aprofundadamente, mas desde que eu me conheço acompanhando futebol, eu não lembro de nenhuma temporada que o Corinthians não tenha trazido ninguém, absolutamente ninguém. Tem nada da base? Modesto. Tem uma esperança da base? Olha, eu acho que tem alguns jogadores interessantes, mas também precisa dar tempo, minutagem para eles. O Adson, eu acho que é um jogador que pintou aí bem interessante. Eu acho que tem que parar de rifar garoto também, porque tinha alguns que eram esperança até 3 semanas, né? E de repente você vê listas sem o Varanda, sem o Gabriel Pereira, sem o Xavier. Então o Corinthians consegue, além de não ter os jogadores, esses jovens se firmando, ainda consegue derrubar o astral de quem deu algum sinal de que poderia vingar. Eu acho que isso o Silvinho deve mexer. Isso é uma das poucas coisas que estão ao alcance do Silvinho. Até porque a história de vida do Silvinho é também a história de vida de um garoto do terrão. Ele tem a inteligência, isso é certo, e a gente espera que ele tenha a sensibilidade para lidar também com essa questão. Então passa muito pela gerência, né? O fator humano. E isso é o que eu mais boto fé no Silvinho, para te falar a verdade. Além do conhecimento que ele tem, conhecimento tático, ainda muito teórico e menos prático, mas esse lado de ter a sensibilidade de não perder pessoas, tanto os veteranos quanto os garotos. Eu acho que nesse momento isso é fundamental. Então, o Celso, a única questão, eu acho que assim, a partir do momento que o Corinthians faz a troca de treinador tão em cima do Campeonato Brasileiro, ele tem um ônus sério do Silvinho ter que fazer testes do que ele julga possível, do que ele julga viável, porque por mais que ele tenha visto os jogos, e certamente ele assistiu os jogos do Corinthians no Campeonato Estadual, na Copa Sul-Americana, eu acho que ele tem o direito de fazer os testes que ele acha que podem funcionar. E ele vai fazer teste no Campeonato Brasileiro. Então você citou o Gil. A gente está cansado de ver que realmente o Gil está muito abaixo daquilo
que nós consideramos o ideal, mas de repente o Silvinho acha que fazendo uma ou outra mudança, que jogando com uma ou outra peça, né? Porque quando o Corinthians estava jogando com a linha de 4, ele jogava com o Fábio Santos e não com o Piton, agora está jogando com o Piton. Eu estou citando um exemplo, mas é um exemplo só entre tantos que a gente poderia citar em relação às mudanças que o Corinthians tem feito. O Mancini já tinha feito vários testes, já tinha feito várias mudanças. Repito, para mim houve uma melhora significativa na mudança do esquema, né? Quando o Corinthians passou a jogar com os 3 zagueiros, porque ganhou uma profundidade ali pelos lados do campo com seus 2 alas. Já que ele não tem esses atacantes de beirada mais perigosos, tem o Mosquito, mas hoje o Mosquito, inclusive, estava jogando ali como um falso 9, né? Alternando o posicionamento com o Luan. Dos lados você tinha um, o Ramiro, o outro, o Vital. Então eu acho que quando você não tem esses atacantes de lado, esses caras mais agudos, de repente os alas vão ser uma solução para isso. Em alguns momentos, talvez nos melhores momentos da temporada no Corinthians, que não foram grandes momentos, mas foram os melhores, a gente tenha visto esses caras participando muito. O Piton pela esquerda, o Fagner pela direita. Então, repito, para mim é uma mudança que eu não faria. Mas não dá para ninguém cornetar técnico depois de um jogo, não dá para ninguém cornetar as escolhas de um treinador que tem muito embasamento teórico em relação àquilo que ele pensa, né? Que vai ter que fazer os testes dele. É um ônus que a direção acaba tendo na hora que faz a troca. E não estou dizendo que não deveria fazer a troca. Até acho que deveria. Só que a troca acabou acontecendo muito às vésperas do início do Campeonato Brasileiro. E por mais que a gente fale do elenco, de não ter força para isso, eu não concordo com essa equiparação dos elencos do Atlético Goianiense e do Corinthians. Eu acho que quando a gente faz essa equiparação, a gente está equiparando baseado no rendimento do Corinthians e não no potencial desses jogadores, porque então nós vamos falar que todos os caras que um dia já jogaram não têm condições? Eu já falei aqui, eu tenho muitas dúvidas em relação a vários deles, porque são caras já inclusive com uma idade avançada, né? Você pode até ter dúvidas sobre em relação a alguns deles, mas você lista vários jogadores nesse elenco do Corinthians que já jogaram muito mais do que tem jogado. Então não dá para equiparar os elencos, não, pelo menos na minha opinião. Não é de elencos, Jean, é de perspectiva. De futebol e eventualmente de perspectiva. Tudo bem. Se os caras não correrem atrás, né, não tem como equiparar a folha de pagamento, não tem como equiparar o fato do Fagner ter acabado de jogar uma Copa do Mundo, a última. Exatamente. A história de um Cássio. Agora, que é um elenco também desequilibrado, porque toda vez que a gente vai falar do que esse elenco tem de bom, a gente vai do meio campo para trás. Isso devia ter sido visto na hora da montagem do elenco, que não é um elenco só, né? Isso daí é o estuário, é o escoadouro de uma coisa que vem desde 2017. E eu só queria falar do Silvinho uma coisa. O Silvinho, quando chegou, ele falou da linha defensiva, 4 jogadores. Ele já anunciou, né, Calçade? Isso é verdade. Ele anunciou logo quando ele chegou. Por quê? Porque ele tem uma história dentro desse sistema, como jogador, depois como na Inglaterra, também, muito forte, na Espanha e principalmente na Itália, já como assistente técnico. Então, assim, a ideia dele de futebol, embora ele tenha deixado ali uma possibilidade de até jogar com 3 zagueiros, mas assim, as preferências, elas estão dentro de cada treinador, e é difícil dizer o certo e o errado. A única coisa que tem de certo aí é que o Corinthians parece que voltou a respirar quando passou a jogar com 3. Não quer dizer que ele tenha se livrado de todos os problemas. O Corinthians ficou fenomenal e agora ele está péssimo porque ele tem uma linha de 4 defensores. Então ele pode voltar a jogar dessa maneira. Ele precisa aí de trabalho, ele precisa de dias que ele não vai ter. Não vai ter, porque já tem Copa do Brasil contra o mesmo adversário. Então qualquer mudança é uma mudança que se faz o quê? Numa sessão de treinamentos? Não se faz na segunda-feira. Se faz o quê? Na terça? Joga-se já na quarta, quinta. Então não dá tempo para fazer grandes coisas, né? Grandes produções, grandes treinamentos, mas e essa mudança na conversa é a pior que tem. Mudança assim, que você vai, conversa, mostra, desenha, sem o jogador realizar dentro de campo. Mas isso todos sabiam, qualquer treinador, seja o Silvinho, qualquer outro que chegar, estará sujeito às mesmas condições. Aí vai depender de como cada um é capaz de, em pouco tempo, sem treinamento, executar mudanças que sejam favoráveis para a equipe. Agora, eu acho que o torcedor corintiano ficou chateado. Surpreso, não.
Daqui a pouco nós vamos falar do Flamengo, que venceu o Palmeiras no Maracanã.